Você já sentiu que Deus estava em silêncio enquanto tudo ao seu redor desmoronava? Já teve coragem de perguntar, por que, Senhor? Abacuque fez exatamente isso. Ele enfrentou Deus com suas dúvidas mais profundas e o resultado foi surpreendente. Fique comigo, porque essa história pode mudar a forma como você lida com a fé em tempos difíceis. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia e Fé. Aqui nós mergulhamos nas histórias mais marcantes da Bíblia, trazendo reflexões que tocam o coração e fortalecem a fé. Se você ama aprender sobre as Escrituras de maneira profunda e inspiradora, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. Agora, vamos descobrir quem foi Abacuque, o profeta que ousou questionar o silêncio de Deus na vastidão silenciosa da alma humana. Poucos momentos são tão dolorosos quanto aqueles em que clamamos a Deus, e ele parece não responder. Foi exatamente nesse lugar de angústia que o profeta Abacuque se encontrou. Mas diferente de muitos que apenas sofrem calados, Abacuque teve a ousadia de levar suas dúvidas diretamente ao Senhor. O cenário em que ele viveu não era nada animador. O povo de Judá estava corrompido, a violência reinava nas ruas, a injustiça prosperava nos tribunais, e os ímpios pareciam sempre sair ilesos. Os líderes estavam mergulhados em corrupção, os pobres eram oprimidos, e a lei de Deus era ignorada. Abacuque, ao observar toda essa decadência, sentiu em seu coração a revolta daqueles que ainda esperam justiça. E sua oração foi mais um grito do que um sussurro. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Essa pergunta ecoa na alma de quem já se viu cercado por tragédias, perdas e injustiças. Abacuque não entendia como Deus, sendo justo e santo, podia permitir tanto mal. E talvez o mais angustiante para ele não era apenas o mal em si menos, mas o silêncio divino. Esse é o primeiro grande ensinamento do livro de Abacuque. Deus não se ofende com nossas perguntas sinceras. Pelo contrário, ele nos convida a um relacionamento verdadeiro, onde até mesmo nossas dúvidas têm lugar. A fé, ao contrário do que muitos pensam, não é a ausência de questionamentos. A fé genuína é aquela que leva os questionamentos para o lugar certo, aos pés do Senhor. E Deus responde. Mas a resposta que Abacuque recebe não é a que ele esperava. O Senhor diz que está agindo sim. Porém, de uma forma surpreendente e até desconcertante, estou levantando os caldeus, povo cruel e impetuoso. A resposta de Deus era clara. Ele traria juízo sobre Judá, usando um povo ainda mais perverso. Os babilônios seriam um instrumento da disciplina divina. O profeta atordoado não conseguia entender como Deus Santo usaria um povo ímpio para castigar outro povo igualmente pecador. Essa tensão nos leva a um segundo ensinamento. Nem sempre os planos de Deus fazem sentido aos nossos olhos humanos. Às vezes Deus permite que situações aparentemente piores aconteçam, não por descuido, mas porque sua justiça opera em dimensões que nós não conseguimos enxergar. Ele é soberano e age com propósito mesmo quando tudo parece desgovernado. Abacuque então entra em crise, mas diferente de abandonar sua fé, ele decide fazer algo extraordinário. Ele sobe à torre de vigia e espera por uma resposta mais profunda. Isso revela um traço de fé impressionante. Ele questiona mas permanis. Ele não foge, não acusa levianamente, não se desespera menos. Ele vigia e aguarda. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Essa postura é uma lição para nós. Questionar sim, mas com reverência. Duvidar sim, mas sem perder a esperança. Esperar sim, mesmo quando não entendemos. Abacuque está agora como um vigia, em silêncio, esperando. É nesse silêncio atento que Deus fala novamente. E o que ele diz moldaria não apenas a vida do profeta, mas toda a teologia da fé cristã. Dali em diante, o justo viverá pela sua fé. Essa frase, tão breve e profunda, tornou-se um dos pilares da doutrina da justificação pela fé. Ela ecoaria séculos depois na carta de Paulo aos Romanos, e seria redescoberta por Martinho Lutero na Reforma Protestante. Mas antes de ser uma doutrina, era uma revelação para um homem em crise. Deus estava dizendo a Abacuque: você não precisa entender tudo. Você precisa confiar em mim. A resposta de Deus não foi um plano detalhado ou explicações racionais para cada injustiça. Foi um chamado à fé. Uma fé que não se apoia em circunstâncias, mas no caráter de Deus. E é aqui que começamos a ver a transformação interior do profeta. Ele não recebe uma solução imediata para os problemas de Judá. A corrupção continuava. Os babilônios ainda viriam. O sofrimento não seria evitado. Mas algo dentro de Abacuque começa a mudar. Ele compreende que viver pela fé é crer no invisível, confiar no que ainda não se realizou e permanecer firme, mesmo quando tudo parece ruir. Deus então revela mais.
Ele pronuncia 5 ais contra os babilônios. São juízos claros e severos contra a arrogância, a violência, a idolatria e a injustiça. Isso mostra que, embora Deus use os babilônios como instrumento de correção, eles não escaparão do juízo. A justiça de Deus é completa, e ninguém fica impune. Abacuque ouve cada palavra. Ele percebe que Deus não ignora o mal, não despreza o clamor dos justos e não perde o controle. A história está sendo conduzida, ainda que pareça caótica. O trono de Deus continua firme, e sua santidade permanece imutável. É nesse ponto que o coração de Abacuque muda de tom. Se antes suas palavras eram de queixa e confusão, agora elas se transformam em adoração e rendição. No capítulo 3, o profeta escreve uma oração em forma de cântico, exaltando o poder de Deus, relembrando seus feitos no passado e reconhecendo sua majestade. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Abacuque agora não busca explicações, mas um reavivamento. Ele entende que o povo precisa não é apenas livramento, mas um novo mover do Espírito de Deus. Ele olha para o passado, para as manifestações grandiosas do Senhor nos dias do Êxodo, e clama: faz de novo, Senhor. Isso também é um chamado para nós. Quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos clamar: aviva, Senhor, a tua obra. Quando tudo parece desmoronar, podemos confiar que aquele que agiu com poder ontem ainda reina hoje. Abacuque encerra sua oração com uma das declarações de fé mais belas de toda a Bíblia, menos e talvez de toda a literatura espiritual da humanidade. Um verdadeiro cântico de rendição diante do Deus soberano. Abacuque chega ao auge da sua transformação espiritual. Ele já não é o mesmo profeta do início, aquele que gritava por respostas. Agora, mesmo sem ver a justiça plenamente estabelecida, ele descansa. Mesmo sem ver a colheita, ele canta. Mesmo sem receber explicações, ele adora. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse é um dos textos mais comoventes e profundos de toda a Bíblia. Ele nos mostra que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. Abacuque declara que, ainda que tudo fale, e ele cita justamente os elementos que sustentavam a economia e a vida agrícola de Judá, ele permaneceria alegre no Senhor. Essa fé não nasce de respostas fáceis, mas de encontros profundos com o caráter de Deus. Abacuque havia aprendido que o sofrimento não anula a bondade divina, e que a ausência de provisão não significa a ausência de Deus. É aqui que ele conclui com a mais linda declaração de confiança: o Senhor Deus é a minha força, faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os meus lugares altos. A corça é um animal que consegue andar em terrenos rochosos e perigosos sem cair. Abacuque está dizendo: mesmo que o caminho seja difícil, Deus vai me dar equilíbrio. Mesmo que eu esteja no alto da montanha, cercado de perigos, Ele me sustentará. Ele não ora por um caminho fácil, mas por força para continuar. Essa é a essência do livro de Abacuque. Ele começa com um grito de dor e termina com um cântico de fé. Ele inicia com dúvidas e encerra com adoração. E é isso que acontece com aqueles que decidem levar seus questionamentos até Deus, e não para longe dele. Abacuque não mudou o mundo ao seu redor menos, mas foi transformado por dentro. E essa transformação fez permanecer firme, confiante e cheio de esperança. A história de Abacuque nos ensina que não é pecado fazer perguntas a Deus. Pecado é desistir dele. Quando o silêncio do céu nos angustiar, que tenhamos a coragem de subir à torre da fé e esperar por uma resposta. E mesmo que ela demore, mesmo que a figueira não floresça, que nosso coração cante como o de Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que sua fé seja fortalecida e que você aprenda a confiar mesmo quando não entender. Até o próximo vídeo, aqui no canal Bíblia e Fé. Deus abençoe você.